Vamos meditar? Os irmãos estão vendo lá o tema da nossa reflexão dessa noite. Dá para falar rapidinho? Tempo de templos no templo. Se a gente for falar muito rápido, talvez até atropela, né? Mas, se existe algo, eu já disse isso algumas vezes na igreja, tantas vezes, tempo que a gente já fala em igreja, se algo me fascina, é o tempo. E o que é o tempo, né? Quantas definições nós poderíamos dar? A gente procura definições nos dicionários. E nós encontramos umas coisas interessantes, como essa que eu vou passar para a igreja agora. Diz que é o tempo. Significado: duração relativa das coisas, que cria no ser humano a ideia de passado, presente e futuro. Período contínuo no qual os eventos se sucedem. Alguém definiu o tempo assim: o tempo é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Interessante, né? Não é assim mesmo? Tempo é uma sucessão de sucessos e insucessos que se sucedem sucessivamente sem cessar. Interessante. Gosto dessa definição. E o tempo é algo tão grande, abrangente, e nós, pequeninos seres humanos, estamos inseridos nesse contexto tão grande. E nós vivemos aqui um lapso, inseridos dentro do tempo, um pequeno lapso chamado vida. E é por isso que o poeta diz, eu gosto desse também, que não é o tempo que passa, nós é quem passamos. E de fato, o tempo fica aqui. O tempo está aqui quando nós chegamos, quando nós nascemos. E o tempo ficará aqui quando nós formos. Então, estamos inseridos nesse contexto e vivemos a nossa geração, os nossos dias, nós vivemos aqui. E nesses dias, na nossa geração, nós temos a responsabilidade de viver bem, fazer algo bom e deixar, lá no final dos nossos dias, aquilo que nós conhecemos como legado. Legado. Alguém disse assim, um dia para mim, o melhor legado é a quantidade de pessoas que estão no seu velório e no meu velório. Entenderam isso? O maior legado é esse. Quantos estarão lá? O que dirão as pessoas? Até foi objeto, até numa grande multinacional, ele fez, estava selecionando pessoas assim, um funcionário só, especial. Tinha que ser alguém extremamente preparado para tocar um cargo muito importante nos destinos da empresa. E aí veio a seleção, e a seleção deixou 3 pessoas extremamente preparadas
para a entrevista final. Dia e hora marcado, compareceram os 3, um por vez entrava. Os irmãos devem conhecer essa história. Devem conhecer. Primeiro chamado, entrevista. A pergunta era a seguinte: o que você gostaria que dissessem de você no dia do teu velório? O primeiro levou um susto com a pergunta e respondeu, tecnicamente perfeito: eu gostaria que dissessem, ele foi um excelente médico, salvou muitas vidas e também foi um grande pai de família. Parabéns. O próximo. Segundo, que você gostaria que dissessem sobre você no dia do teu velório, no momento do teu velório? O outro parou perplexo e disse assim: olha, eu gostaria que dissessem, ele foi um excelente professor. Educou muitas crianças, jovens e idosos. E, além disso, foi um excelente pai de família. Parabéns. Tudo bem. E o terceiro? Mesma pergunta. O que gostaria que dissesse de você no dia do seu velório? Não pensou muito, não. Ele disse assim: eu gostaria que dissesse assim, ó, ele está mexendo. Ou seja, ele estava vivo, né? Estaria vivo. Esse foi o escolhido pela empresa. Ele era perspicaz, ele via além do tempo, além das possibilidades limitadas do tempo. Muito bem, meus queridos. Então, nesse espaço de tempo que chama vida, nós estamos inseridos e fazemos a nossa história. Escrevemos a nossa história. História de vida, história da fé. E aí, nós vemos que a eternidade, a nossa eternidade depende do que nós fazemos nesse período. Tão curto, tão passageiro, tão efêmero, chamado vida. Então, meus queridos, vamos pensar numa ilustração aqui. Quem já ouviu esse termo aqui, ó? Eureka. Quem falou eureka? Vocês lembram? Dos bancos escolares. Um filósofo, matemático, físico. Tinha um monte, um currículo invejável. Ele chamava-se Arquimedes. Matemático grego, filósofo, físico, engenheiro, inventor, astrônomo, tudo isso. Um dia, esse homem, que morava numa colônia grega, mas na Itália, por nome Siracusa, ele foi intimado pelo rei Eirão II. E o rei deu uma tarefa para Arquimedes. Vocês lembram da tarefa? O rei, ele mandou para o ourives fazer uma coroa muito preciosa, com muito ouro. Ele queria de ouro puro. E ele mandou para o ourives. E, de fato, a coroa ficou extraordinariamente bela. Mas o rei, desconfiado, ele pensou assim: será que é ouro puro mesmo?
Será que ele não misturou prata ou outro produto? E ele deu essa tarefa para o Arquimedes. Eu quero que você encontre uma forma, uma fórmula para descobrir se essa coroa de fato é de ouro puro ou não. E o Arquimedes queimou neurônios, viu, Ezequiel? Muitos neurônios. Como? Como encontrar uma solução para algo tão complexo? Aliás, isso serve para nós, né? Quantas vezes você compra aquilo que é chamado gato por lebre, né? Então, o rei tinha essa preocupação. E por vários dias, e até meses, o Arquimedes com aquela missão, e ele falava, o que é que eu faço? E um dia, belo dia, tomando um belo banho na sua banheira, quando ele entrou na água, na banheira, irmãos, o que acontece quando a gente entra na água? A água desloca. E ele deitou, a água subiu, ele gritou, eureka, eureka. Ou quer dizer, achei a solução, descobri. Sabe o que ele fez, de tanta alegria? Vocês lembram? Saiu correndo pelado, nu, no meio da rua, na cidade. E gritando, eureka, eureka, eureka. Que cena, hein? Bizarra até. Mas ele achou. Ele fez os cálculos matemáticos, dizendo o seguinte, que o peso daquele produto, ele tem que fazer deslocar um tanto X de água. Se era 1 quilo de ouro, vai deslocar um tanto de água correspondente àquele produto. Aí veio a densidade, essa coisa da física aí, que muito pouco eu entendo, viu, irmãos? Não é minha praia. Mas é isso. Então, irmãos, eu só citei tudo isso do Arquimedes para a gente refletir. O texto inicial que nós lemos no início do culto diz que Filipe achou Natanael e falou assim, olha, achei, encontrei o Messias, Jesus de Nazaré, filho de José. Ele estava feliz, ele estava radiante, ele achou. Irmãos, então vamos fazer esse paralelo com a vida de todo ser humano. O momento mais feliz de extravasamento da alegria é quando nós podemos dizer, achei Jesus. Sabe por quê? Jesus está escondido? Não. A palavra de Deus diz que Deus não está longe, Ele está perto. Para a gente ir tateando, que a gente vai encontrar. A palavra vai dizendo, estou à porta e bato. Mas quantos se ensurdecem, ficam ensurdecidos e não ouvem o toque? Jesus chamando. Então, irmãos, é um processo extraordinário. O processo do encontro. Quando se acha. É interessante que Filipe diz, olha, eu achei. Eu encontrei o Messias. Por quê? Mas Jesus já estava ali há vários dias. Anos até. Mas discernir em Jesus o Salvador é algo que nem todos conseguem achar, conseguem ver. Então a humanidade caminha aí, e caminha tão distante de Deus. Muitas vezes a gente pensa, como é possível? Deus se manifesta, mostra toda a sua glória, todo o seu poder. Nós ainda ouvíamos aqui, olha, os céus manifestam
a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Como não crer que há um Deus Criador, diante de tanta beleza, de tantas coisas profundas? A ciência tenta explicar, e chega no momento que é Deus, só pode ser Deus. Nós já dissemos na igreja, em outras ocasiões, do famoso Clube dos Cientistas de Nova York. Um clube seleto e extremamente fechado. Só pode ser componente desse grupo se for um cientista já de renome, que tenha inventado algo para o bem da humanidade, e um requisito básico: não pode acreditar em Deus. Não pode. Quem passa a acreditar é expulso do clube dos cientistas. E nós vimos uma reportagem, algo dizendo que está extremamente esvaziado esse clube. Por quê? As questões científicas chegam no momento que desaguam em Deus. Um cientista perguntou: olha, se o universo é um relógio, quem é o relojoeiro, se não Deus? Foi expulso por isso. Se a sabedoria humana, a ciência humana, tem 13 degraus, quem? Será que Deus não está no último degrau dessa sabedoria? Foi expulso do clube. Meus irmãos, tempo de templos no templo. O que nós queremos passar para a igreja com esse tema? É estranho. Então, o que é o tempo? Nós falamos alguma coisa sobre o tempo. Você entende o tempo sem entendê-lo. Olha só que contraste. Todos nós sabemos o que é o tempo, mas não entendemos profundamente o que é o tempo. Mas nós sabemos que nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. É assim. O decreto de Deus existe desde lá do pecado do Adão. És pó, e ao pó tornarás. O salário do pecado é a morte. Então, nós temos esse tempo que nós vivemos, conforme dissemos aqui. Mas, irmãos, o tempo, então, da nossa maneira, nós conseguimos assimilar. Tempo de quê? De templos. Quem são os templos? O que a palavra diz? 1 Coríntios 6,19. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Não sabeis? Vós sois o templo do Espírito Santo. Deus habita nesse templo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então é tempo de templos. Por quê, irmãos? É tempo de templos. Porque o tempo é mau. A palavra vem e nos diz: remindo o tempo, porque os dias são maus. E em dias maus. Os irmãos, eu não sei se têm seguido isso. É quase até impossível seguir a fundo. Eu gosto muito de ler, de estudar essas coisas. Então, meus queridos, nós partimos de forma galopante para o final dos tempos. Não é novidade para quem tem a palavra de Deus nas mãos. As profecias da palavra se cumprem de forma assim acelerada nos nossos dias. Nós temos visto isso acontecer.
Ah, mas o mal está proliferando muito rápido. É profético, é bíblico. Ia acontecer assim mesmo. Nós já temos notícia aí que já foi inaugurado um templo das religiões unidas em Dubai. Está lá, inaugurado. Todas as religiões no único templo. Mas para isso, olha a sutileza maligna. A Bíblia está sendo reescrita com a utilização da inteligência artificial para tirar pontos obscuros, distorcidos e ficar perfeita. Os irmãos estão notando? E o que a palavra de Deus nos diz? A palavra de Deus é pura e perfeita, irmãos. Não tem nada para mudar. Lá no final do Apocalipse está escrito, olha, se alguém acrescentar alguma coisa aqui, serão acrescentadas as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar alguma coisa daqui, será tirada a sua parte da árvore da vida. Meus queridos, palavra de Deus, vou ler aqui no Apocalipse 22, 10 e 11. E disse-me, não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Ou seja, ainda mais. Né? E quem está sujo, suje-se ainda mais. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda mais. Meus queridos, é nesse contexto do tempo que nós estamos vivendo. Por isso, é primordial cada um dos filhos de Deus assumir em seu coração o compromisso e a responsabilidade de ser templo do Espírito Santo. Templo de Deus. Nosso corpo, a nossa vida, o nosso ser completo. Então, irmãos, para viver, sobreviver nesse mundo, com o que vem por aí, então é uma mensagem de exortação. A palavra nos exorta. Dias virão, e não demoram, em que nega a sua fé. Ou, os irmãos já viram lá, se você não negar, você não vai comprar, você não vai vender, sabe? Isso está sendo implantado. Independentemente de governos quaisquer nesse mundo, isso está sendo implantado. Agora, e era para ser assim, irmãos. Isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. Estão se cumprindo de forma muito rápida. Essa tal de inteligência artificial, alguém vai dizer assim, isso é um avanço esplendoroso da ciência. Mas, irmãos, os próprios inventores da inteligência artificial pediram por escrito para frear um pouquinho. Porque é uma coisa que está fugindo do controle, sabe? As empresas, daqui a um dia não tem mais empregado, ninguém vai trabalhar porque a inteligência artificial substitui o homem, sabe? Então já estão ao ponto de reescrever a Bíblia para tirar o que não está certo, como se tivesse algo errado
na palavra de Deus. Meus irmãos, não sei se vocês viram há poucos dias, os artistas famosos de Hollywood estão em greve. Por quê? A inteligência artificial invadiu Hollywood. Vai sair um filme, se já não saiu, como é o nome do artista? Aquele que faz os Caçadores da Arca Perdida, lá o Harrison Ford, né? A inteligência artificial tirou 35 anos na fisionomia dele e ele está fazendo um filme pela inteligência artificial. E os artistas se alarmaram e disseram assim: para que nós? Se eles conseguem até nos rejuvenescer. E vão soltar filme com a nossa imagem, 30, 40, 50 anos mais jovens. Meus queridos, tempo de templos. Mas onde? Irmãos, assim como o tempo é abrangente, o termo templo do Espírito Santo é um termo mais restrito, porque é uma questão de convicção pessoal. Nós lemos quantas vezes esse texto da palavra de Deus? Não sabeis que sois templo do Espírito de Deus, Espírito Santo? Então, meus queridos, ser templo de Deus, não apenas nesse templo, nos templos, não. Sermos templo de Deus lá fora também. Porque Jesus disse: vós sois a luz do mundo, o sal da terra. Vai haver enfrentamento da nossa fé? Acredito que sim. Vamos sucumbir? Por isso, irmãos, diante de tudo que vem acontecendo e vai acontecer, não adianta tentarmos, isso não é alarmismo, isso nós estamos vendo, dia a dia, tudo acontecendo, o cumprimento da palavra de Deus é em nossos dias. Nós estamos no olho do furacão, vivendo esses dias assim. Então, tempo de templos. Como ser templo de Deus nesse tempo? É coisa tão simples, irmãos. Ore mais. Jejue. Leia a palavra. Alguém já está dizendo por aí: olha, aproveita e leia a palavra, porque um dia eles vão chegar e falar: eu quero a tua Bíblia, porque está errada essa. Vamos dar a nova. Sabe? Guarda com carinho a sua palavra, mas onde? Por isso o salmista dizia: escondi a tua palavra, onde? No meu coração, para não pecar contra ti. Porque virão novas edições da Bíblia. Eu sou aquele, como diz minha mãe, de meio-dia para tarde, né? Já estamos ficando, temos o nome de idoso já, porque já passei de 60. Eu digo para os irmãos o seguinte: eu amo a Bíblia. A linguagem mais velha possível. Eu gosto daquela linguagem antiguíssima. Eu nunca comprei uma Bíblia. Aliás, eu nunca comprei Bíblia, tá? Tenho várias Bíblias, todas foram presentes. Mas eu prefiro a linguagem antiga. Eu gosto de termos da Bíblia que diz: olha, não removas os limites antigos que recebeste de vossos pais. Meus queridos, nesse tempo, sejamos templos. E também, evidentemente, no templo. Quando nós
tivermos essa convicção de fé, irmãos, imagina a força da igreja. Nós estamos aqui com um templo novo, bonito, e com muitos lugares vagos ainda. Então, ser templo de Deus, nesse tempo, é trazer para o templo vidas para conhecer esse Jesus Salvador. O Jesus que vai nos salvar de tudo isso que está acontecendo aí. Um mundo em contradição, um mundo moderno, de uma ciência revolucionária, uma ciência que cria coisas para o mal do próprio homem. Não faz muito tempo, um amigo meu dizia o seguinte: olha, fui na Alemanha e comprei uma máquina. Ela substitui 54 empregados. Eu falei, parabéns. Quem vai comprar teu produto? A máquina. Então, irmãos, é isso. Nós, quando jovenzinhos, íamos nos bancos. Quantos funcionários tinha um banco? 50, 40. Hoje tem 50 máquinas, 4, 5 funcionários. Você precisa falar com alguém, você fala com máquina. Você não fala com gente mais. Tudo isso é o tempo. Tudo previsto na palavra de Deus. Nada para nos assustar, mas muito para fazer-nos refletir. É tempo de templos. No templo. Por que no templo, irmãos? Jamais abandonemos o templo. A Bíblia já alerta, não faz isso não, como é costume de alguns. É no templo. Deus convoca, convida, congregai os meus santos. É aqui que nós aprendemos, que nós nos revestimos do alimento espiritual que é a palavra de Deus. É aqui que a nossa alma se alegra quando louvamos ao Senhor. É aqui que nós oramos. Falamos diretamente com o nosso Deus. Diretamente, irmãos. Isso não é utopia. Como as inovações tentam dizer. O mundo precisa de uma religião única para que, então, para que as pessoas fiquem mais soltas, mais leves. Desde Freud, que dizia, a religião é o ópio do ser humano. Isso vem sendo construído aos poucos e disparou agora. Irmãos, vamos ficar com a meditação. Tempo de templos no templo. Venha à igreja. Não perca oportunidades. Abriu a porta. É o braço de Deus aberto te esperando. Vinde. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Mesmo diante de todas as circunstâncias, de tudo o que virá, e virá. Mas a palavra diz, mas então vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não o serve. Que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, para que sejamos sempre templos do Espírito Santo. Templos de Deus, nesse tempo, e no templo, e fora do templo também. Deus nos abençoe.